a introdução aos arcanos menores. Nós já entendemos que os arcanos maiores, através dos arquétipos, contam uma história do universo. E os arcanos menores, a partir de agora vocês vão entender que eles vão contar o nosso dia a dia. De que forma nós estamos relacionados com os 4 elementos, porque os arcanos menores vai trabalhar muito com isso, com os 4 elementos: terra, fogo, ar e água, representando aí a energia, a materialidade, as emoções e os pensamentos. E nós temos que entender que os arcanos menores, que eu já falei lá na estrutura do tarô, os arcanos menores se constituem em 56 cartas, sendo 4 naipes: espadas, copas, terra e paus. E dentro desses 4 naipes nós temos também a divisão da corte. Se os arcanos menores falam do mistério do nosso dia a dia, como é que seria a corte? A corte nos representa, tendo em vista que todo ser humano é nobre. Então ali vem a evolução do valete para o cavaleiro, para a rainha e para o rei. É esse crescimento, esse desenvolvimento do ser humano dentro do universo que corresponde aos 4 naipes da corte. Então quando você começa ali pelo valete, que em alguns baralhos tem a princesa, é quando você começa o seu desenvolvimento, começa a sua evolução. E você vai passar para o cavaleiro, a partir dali você vai passar para a rainha, e consequentemente você vai passar para o rei. O rei é o último estágio da nossa evolução aqui no universo. Então essa é a estrutura. Uma coisa que nós vamos ter que ter em mente, eu tenho aqui separado o 10 de ouros, peguei aleatoriamente, para vocês entenderem que os arcanos menores nós vamos trabalhar com vários fatores. Nós vamos ter a força do elemento, né? Aqui de ouros nós vamos ter a força do elemento terra. Nós vamos ter a força do número, porque no tarô de Waite, do qual a gente segue o curso, nós temos muito da cabala, da numerologia, nós temos muito dos elementos, nós temos muito do que diz respeito à figura, e tudo isso vai estar representado dentro do As ao 10 e do Valete ao Rei. Então vamos observar sempre a força do número, a força do elemento, a figura e o que essa carta quer dizer. Porque nós lembramos que ali no começo do curso, nós vamos, quando pegamos uma carta de tarô, nós vamos analisar primeiro a cena, depois nós vamos analisar os planos, os elementos, os símbolos, e tudo tem uma resposta. Quando eu digo para vocês que o tarô, ele tem uma estrutura física e ela não é engessada, por quê? Porque o tarô, ele tem milhões de respostas. O tarô tem muito mais respostas do que perguntas. Por isso que ele não é engessado. Então, se houver milhões de perguntas para uma única carta de tarô, acreditem, ela vai ter milhões de respostas. E uma coisa que a gente precisa entender, que o tarô ele é tão mágico e ele é tão, ao mesmo tempo, subjetivo, que se houver 50 tarólogos sentados num único lugar, num momento único, e foram feitas, se fizerem as mesmas perguntas para esses 50 tarólogos e sair essa carta 10 de ouros, haverão 50 respostas diferentes. Por quê? Porque cada um vai fazer a sua interpretação dos símbolos, dos elementos, da cena, dos códigos, da força do elemento terra como a força do número. Então haverão 50 respostas diferentes. Por isso que o tarô não é engessado. Ele é fixo pela sua estrutura, mas ele tem milhões de possibilidades nas respostas. E agora vocês vão acompanhar de acordo com cada naipe que nós vamos ver nos arcanos menores.